Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Prontinhos aí, animados para mais uma aula juntinhos por aqui? Então, bora lá comigo! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais dos conteúdos de língua portuguesa e ciências, ok? Então, peguem a apostila, página 23, coloquem a data de hoje. É uma atividade muito legal que vocês vão amar. Vamos brincar? Temos hoje um jogo de trilha que a tia Andréia vai aconselhar você a brincar com esse jogo depois que realizarmos as atividades relacionadas ao conteúdo de ciências, ok? A tia Andréia vai explicar como que se brinca, como que é o jogo. Depois eu vou explicar a matéria de ciências. Vocês vão prestar bastante atenção, realizar as atividades. Depois que terminar, vocês ficarão à vontade para poder brincar. Combinado? Então vamos lá. Jogo de trilha. Siga as instruções e divirta-se. 1. Reúnam-se em grupos de 3 ou 4 integrantes. Aí você vai ver na sua casa, chamar algumas pessoas da sua família para brincar, participar com você. 2. Um dos integrantes destaca a trilha, enquanto os demais colegas montam os dados e os peões do material de apoio. Está lá no material de apoio, tá? Vocês vão destacar com muito cuidado para não rasgar. São peças delicadas, pequenas. Vai ter que destacar, dobrar, colar. Então, façam com bastante cuidado e atenção. Lembrando de passar pouca cola, ok? 3. Escolha um jogador para começar a partida. Ele deve jogar o dado de bolinhas e andar pelo tabuleiro com o seu peão, conforme a quantidade indicada na face do dado virada para cima. Então, vocês vão pegar aquele dado que você já sabe de bolinha, que tem a quantidade em cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Ao parar na casa determinada, o jogador deve jogar o dado de cores. Aí, você, por exemplo, parou, o dado saiu 4, você andou 4 casinhas, parou, vai pegar o dado de cores e jogar. Se a face virada para cima for amarela, deverá falar a palavra no aumentativo, escrita na casa em que parou. Então, por exemplo, que você parou aí na casa que está escrito irmão, e a face do dado saiu amarela para cima. Você vai falar irmãozão, ok? Se for verde, você deverá falar o diminutivo. Parou na casinha onde está escrito irmão. Saiu no dado a face virada para cima, verde. Você vai falar irmãozinho. Então, dependendo da cor do dado que parar para cima, se for verde, você fala no diminutivo. Se for amarelo, você fala a palavra no aumentativo. Ok? 5. Ganha a partida quem chegar primeiro ao final da trilha. 6. Registre no espaço a seguir, nessas linhas aqui, ó, as palavras escritas nas casas em que você parou. Então, por exemplo, se você parou na casa escrita irmão, você vai escrever aqui irmão. Dá um tracinho e vai escrevendo as palavras aonde você parar e tiver que falar a palavra ou no aumentativo ou no diminutivo. Entendido? Esse é o tabuleiro que está disponível no material de apoio, junto com os peões e os dados para você destacar. Então, tá aqui o exemplo. Ó. Parou na casa que está escrito pé. Você vai vir aqui, escrever pé. E vai continuar jogando. Jogou o dado, caiu verde, você vai falar pezinho. Caiu amarelo, você vai falar pezão. Ok? Entendido? Muito legal esse jogo de trilha, tá, pessoal? Divirtam-se aí depois que realizar as atividades de ciências de hoje, ok? Então, agora,
Vamos para ciências, páginas de 13 a 18, na nossa apostila. A gente está trabalhando ciências, história, geografia, mais páginas, porque a gente só tem esses conteúdos apenas uma vez a semana. E conforme a tia Andréia vem dizendo, nosso bimestre é curtinho. Então, por conta disso, a gente está tendo que trabalhar aí um pouquinho mais de páginas, ok? Mas nada que seja exagerado, nada que vocês não deem conta, tá bom? A tia Andréia faz tudo de acordo para a gente trabalhar aí dentro do que nós precisamos aprender e dentro de um determinado prazo que dê para estar realizando as atividades, ok? Então, vamos lá. Ciências, página 13. Alimentação saudável. Dando continuidade ao nosso aprendizado, né, acerca de alimentação saudável, de grupos de nutrientes, dos tipos de nutrientes, de vitaminas que a gente tem que consumir no dia a dia, vamos aprender um pouquinho mais aqui hoje. Você estudou que os alimentos apresentam diferentes tipos de nutrientes e que todos eles são importantes para a manutenção da saúde do nosso corpo. Portanto, uma alimentação equilibrada, saudável, deve incluir alimentos variados dos 3 grupos alimentares. Quais grupos alimentares são esses? Energéticos, construtores e reguladores, que nós já vimos na aula anterior. Observe um exemplo de refeição saudável. Olha para este prato, pessoal. Não está um prato bonito, todo colorido? Então, vocês sabiam que quanto mais colorido for o prato, é sinal de que ele tem mais nutrientes para o nosso organismo, que são benéficos para a nossa saúde? E quanto mais colorido, indica que é uma alimentação equilibrada, ou seja, que tem os 3 grupos alimentares, que tem alimentos energéticos, construtores e reguladores neste prato. Prosseguindo aí, esta refeição combina fontes de carboidratos, que é o arroz, proteínas, que é a carne e o feijão, vitaminas e sais minerais, que está na alface, no tomate e na beterraba. Além disso, ela quase não tem alimentos artificiais, produzidos pela indústria alimentícia. Em geral, além de apresentarem sal, açúcar e gorduras em excesso, os alimentos industrializados utilizam substâncias artificiais que podem ter efeitos desconhecidos no corpo humano depois de um certo tempo. Por isso, é importante dar preferência a alimentos naturais de forma caseira. O que são essas substâncias artificiais que está falando aqui? Refrigerante tem substâncias artificiais para conservar ele. Bolachas recheadas tem muita substância artificial, faz mal principalmente para a saúde dos nossos dentes. Salgadinhos e guloseimas devem ser evitados, porque geralmente contém muitas substâncias artificiais, além de sal, açúcar e gorduras em excesso. Parece que não, mas vocês fizeram a experiência de ciência semana passada e vocês observaram quem aí esfregou o biscoito recheado no papel, observou quanta gordura ele deixou? Pois é, além de fazer mal para os dentes, faz mal para o nosso estômago, para o nosso organismo, porque contém muita gordura ruim que faz mal para o nosso organismo. Essa gordura fica acumulada nas paredes das veias do nosso corpo, vai juntando, aglomerando ali com outros tipos de alimentos artificiais que a gente ingere, podendo causar várias doenças, principalmente doença no coração, problema de pressão alta, má circulação. Então, a gente tem que prestar atenção na nossa alimentação do dia a dia. E os alimentos industrializados, geralmente,
todos eles têm conservantes para manter os alimentos por um determinado tempo de validade para que possam ser consumidos por nós. E esse conservante faz com que os alimentos percam a sua qualidade, percam a quantidade de vitaminas necessária que eles ofereceriam ao nosso organismo para que a gente possa ter uma alimentação saudável, equilibrada, para que ele faça bem para a gente. Então, para conservar a maioria desses alimentos, eles usam uma substância chamada sódio. E o sódio, ele tem uma certa quantidade de soda que, ao ingerirmos, faz muito mal para o nosso organismo, podendo causar várias doenças, inclusive o câncer, úlcera no estômago, que é uma dor forte que dá assim, ó, aqui no estômago da gente, que faz a gente ficar incomodado, dá estufamento, empazinamento, a gente fica desconfortável e às vezes não sabe por quê. É por conta de ingerirmos muitos alimentos industrializados que têm substâncias artificiais e conservantes que fazem muito mal para a nossa saúde. Então, é importante, dar preferências a alimentos naturais e feitos de forma caseira. Como assim? Alimentos orgânicos, sem agrotóxicos e sem conservantes. Como assim esses alimentos sem agrotóxicos e sem conservantes? O arroz, o feijão, as verduras, os legumes, geralmente podem ser produzidos em hortas orgânicas. O que é isso, tia Andréia? Hortas orgânicas são aquelas hortas preparadas, cuidadas por pessoas que se especializam em cuidar, plantar esses alimentos sem o uso de produtos químicos, de agrotóxicos ou conservantes para manter esses produtos consumíveis por nós, seres humanos. Então, a gente deve procurar sempre consumir alimentos orgânicos, que são saudáveis e são excelentes para a nossa saúde, ok? Temos aqui um RH, que é a realidade aumentada, que ao aproximar o celular, você vai ter a oportunidade de montar um prato saudável, Vai vir a informação aqui, monte uma refeição saudável e balanceada. Esteja atento aos pedidos e escolha os alimentos pertencentes ao grupo correto para montar uma refeição adequada e nutritiva. Vai aparecer um áudio para vocês, pedindo para vocês montarem um prato, tipo de prato, e vai vir descendo os alimentos. Aí você vai clicar no alimento que faz parte daquele determinado grupo de alimentos energéticos, reguladores, e montar o prato saudável. Muito bacana, ok? Dando continuidade aí, vamos para a página 14. Outro hábito importante para manter a saúde do nosso corpo é beber bastante água. Nosso organismo perde líquidos por meio da urina, do suor e da respiração. Então, é preciso repor esses líquidos para não ficar desidratado, para o nosso corpo não ficar sem água. Vocês sabiam que o nosso corpo, ele é formado, maior parte do nosso corpo é formado por água, por líquidos? Então, a gente tem que manter hidratado com água, ingerindo água, principalmente no verão, onde a gente transpira, sua bastante, gasta bastante energia para o nosso organismo se manter firme e funcionando. Então, a gente tem que ingerir bastante água. Você sabia? Comer frutas, legumes e verduras também ajuda a manter o corpo hidratado, pois esses alimentos contêm bastante água. Olha, pessoal,
Que interessante. Então, por isso que é muito importante a gente ingerir frutas, verduras e legumes em nossas refeições diárias, porque elas são ricas em vários tipos de vitaminas e também contém água. Muito legal, né? Estar sempre com uma garrafa de água nos ajuda a lembrar desse importante hábito. Então, é muito importante andar sempre com uma garrafinha de água. Vocês na escola, por exemplo, quando a gente está lá na escola estudando, lembram que a tia Andréia falou, pessoal, é importante trazer a garrafinha de água para bebermos água na sala, para não precisar ficar saindo da sala de aula toda hora e ir ao bebedouro. Porque o tempo que a gente perde indo ao bebedouro e voltando, vocês deixam de pegar uma explicação da tia Andréia. Além de ser importantíssimo para você ter o hábito de estar sempre se hidratando, tomando golinhos de água. Não tem que tomar água em excesso. Você pode ir dando as goladinhas de água para manter seu corpo hidratado, ok? Além disso, é importante comer com calma e sem o uso de televisão, tablet e outros eletrônicos. A tia Andréia conhece muitas crianças que fazem isso, que estão comendo, assistindo desenho no tablet, ou estão comendo com uma mão e jogando no joguinho do celular com a outra. Isto é errado. Vamos ver o porquê, ó. A distração proporcionada por esses aparelhos torna mais difícil perceber quando estamos satisfeitos. Olha só, a gente fica tão distraído, entretido, assistindo desenho ou fazendo joguinho, que a gente vai comendo além do que a gente precisa. A gente não dá tempo do nosso cérebro entender que já estamos saciados e que é hora de parar. Ok? Isso causa vários problemas na nossa saúde. Assim, é comum acabarmos comendo mais do que precisamos. Tá vendo? Aí depois a gente que acaba de comer, a gente se sente tão pesado, empazinado, desconforto. Então, além de não ser nada bom para a nossa saúde, tá bom? Porque você vai comer além da conta, além do que você precisa, podendo vir ficar futuramente aí, dependendo do tempo, até com peso além do normal, ok? Comer na companhia de familiares ou amigos pode tornar a refeição muito mais divertida do que com o uso de eletrônicos. Então, a gente viu aqui vários hábitos saudáveis para a gente se alimentar no nosso dia a dia. Primeiro é ter uma alimentação equilibrada, tendo os 3 grupos alimentares. Segundo é se hidratar, bebendo bastante água e comendo frutas, verduras e legumes. E quanto mais colorido for a sua refeição, mais nutrientes você vai estar ingerindo, mais saudável você vai ser. Terceiro, deixar de lado os eletrônicos e comer na companhia de seus familiares, amigos, onde vocês vão poder conversar, falar como que foi o dia, como que é bom estar junto, trocar carinhos, afetos entre seus familiares e seus amigos, ok? Temos aqui um QR Code que, ao aproximarmos o celular, vai ter para vocês alguns exemplos de hábitos saudáveis de vida. Então, vocês vão passar os slides e ler as explicações dos slides sobre quais são os hábitos saudáveis de vida. O que é que a gente precisa de fazer para ter uma vida saudável, ok? Muito legal também. Página 15. Cuidados com os alimentos. Então, além de ter uma boa alimentação, a gente também precisa ter cuidados com os alimentos, de como armazená-los, como guardá-los em nossa casa. No ar, existem muitos micro-organismos que podem estragar os alimentos e causar doenças.
A gente já sabe, né, que no ar tem vírus, bactérias, que podem ser ruins para a nossa saúde e até mesmo para os alimentos que ficam expostos a ele. Por isso, é importante lavar as mãos antes das refeições ou ao manipular os alimentos. É importantíssimo, tá, gente? Lavar as nossas mãos com água e sabão. Não é só água, não é só enfiar a mão lá, fazer assim e tirar. Tem que ser água e sabão. Por quê? Nas dobrinhas das nossas falanges das mãos, debaixo da unha, as bactérias e os fungos, os vírus, os micro-organismos amam ficar paradinhos aqui. Então, se a gente só enfiar a mão na água e tirar, não limpa, não. Tem que colocar um pouquinho de sabão na mão ou de detergente, esfregar, ó, fazer isso aqui, ó, com o dedinho numa mão, depois com os dedinhos da outra mão, esfregar a unha na palma da mão, depois da outra mão, para então lavar as mãos, secar e degustar a sua refeição. Assim também devemos fazer com os alimentos. Frutas, verduras e legumes têm que ser lavadas e muito bem lavadas antes de serem ingeridas por nós. As frutas, a gente pode até esfregar elas com bucha ou até mesmo uma escovinha com cerdas macias. Nossa, tia Andréia, por que tanto cuidado assim? Porque além dos micro-organismos, que são os vírus, as bactérias e fungos, que podem estar ali na casca, lembra que tem alguns alimentos que podem levar conservantes? Então, tem gente que planta alguns alimentos e jogam nele algumas substâncias que são tóxicas, que fazem mal para a gente, como, por exemplo, os agrotóxicos. E eles ficam parados aonde? Na casca das frutas, dos legumes, nas folhas das verduras. É onde a gente precisa ter todo esse cuidado e lavar muito bem este alimento antes da gente ingerir ele, ok? Aqui temos a imagem onde mostra os hábitos de higiene contribuem para a eliminação dos micro-organismos causadores de doenças. Ó, a criança lavando a mão, igual a tia André ensinou, e aqui uma pessoa lavando os tomatinhos antes de serem consumidos. Com certeza, antes dela deixar a água cair, ela fez esse processo que a tia Andréia falou, de lavar com sabão, esfregar. Como é o tomate é muito delicado, a gente não pode apertar nem esfregar, senão ele estoura. Então, ela deve ter posto um pouquinho de sabão na mão, ter esfregado assim para lá e para cá no tomate de forma delicada e lavando com água agora para ser ingerido, ok? Podemos lavar as frutas, as verduras, os legumes também com água e vinagre, tá? A gente coloca 1 litro de água, 1 colher de vinagre, mistura na água e coloca os alimentos ali dentro, deixa imerso por alguns minutinhos, 20 minutos, meia hora. Tirou, pode lavar, passar água e ingerir, ok? Também ajuda a eliminar esses micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. O correto armazenamento dos alimentos também é muito importante. Então, além de lavar, higienizar todo o alimento de forma correta, a forma de armazenar também influencia. Então, a gente tem que saber como guardar cada tipo de alimento. Vamos ver aqui como que faz? Ó, produtos que precisam de refrigeração, ou seja, de estar na geladeira, como leite, manteiga e iogurtes, devem ser mantidos na geladeira, resfriados, em temperatura baixa. Já os alimentos que não precisam de refrigeração, como arroz, feijão, farinhas, açúcar e biscoito, devem ser guardados em armários, mantendo-os longe de insetos e da umidade. Então, eles têm que estar secos, num local seco, guardado
num local limpo, onde não tem insetos. Tia Andréia, que insetos são esses? Barata, besorrinho, mosquitinho, aquelas lacraiazinhas, aqueles cupinzinhos que gostam de passear dentro dos armários. Então, tem que estar sempre dando a manutenção nos armários, limpando, desinfetando, para manter os alimentos bem guardados e bem conservados, ok? Muitos alimentos precisam ser armazenados na geladeira, ó, como está aqui o leite, frutas, verduras, legumes, tá vendo? Tudo guardado direitinho. E um detalhe muito importante, as geladeiras de hoje em dia, elas têm um sistema chamado de frost free, que os alimentos não podem ser guardados na geladeira sem estarem em uma sacola. Por quê? Esse sistema que a geladeira tem hoje de conservação, ele queima os alimentos. Então, os alimentos ficam murchos, ficam com a casca enrugada quando é fruta. Então, por conta disso, é importante manter todos os alimentos ensacolados direitinho, para que eles não percam os seus nutrientes, o seu valor e não fiquem murchos e estraguem com facilidade, ok? Então, além de guardar na geladeira, tem que ter mais esse cuidado. Você sabia? Nem sempre é possível perceber que um alimento não está bom, mas existem alguns sinais, como o cheiro, a aparência e o gosto diferente do normal. Assim, é importante observar essas características ao comer algo. Olha, menino, ó, cheiro ruim é um sinal de que o alimento não está bom para ser consumido. Então, às vezes a gente vai comer, por exemplo, pão de forma. Já tem alguns dias que a mamãe comprou, que está na sua casa e está em dias quentes. Nós temos que ter muito cuidado, tá, pessoal? E olhar, porque por mais que a gente cuide direitinho dos alimentos, ele tem data de validade. Vamos supor que ele esteja dentro da data de validade, mas às vezes está em um local muito quente, ele dá fungo, faz aquele mofo verde e aí a gente não pode consumir, porque isso faz mal para a nossa saúde. Então tem que olhar bem os alimentos antes de ingeri-los para ver se não está consumindo alimento estragado. Cheira, olha a data de validade, olha a aparência para ver se está uma aparência normal, se não tem algo de errado, se não está com bolor, que são os fungos que fazem o bolor, aquele bolor esverdeado, meio esbranquiçado, e que geralmente dá em pão, bolo, tá? Tem que prestar bastante atenção aí. Página 16. Outro item que devemos observar é o prazo de validade dos alimentos, que a tia Andréia acabou de dizer. Ele indica o período que determinado alimento pode ser consumido sem que ofereça riscos à saúde. A data da caixa do suco indica o seu prazo de validade. Está aqui o prazo de validade, são esses números, ó. Vem a data que foi fabricado e a data de validade. Depois de aberto, o produto deve ser consumido em até 3 dias. Esta informação ela é muito importante e vem escrita na embalagem da caixa de suco, da caixa de leite, de alguns produtos que são importantes conter essa informação. Então, abriu o produto, ele tem uma data de validade longa, que dura mais de 3 dias. Mas abriu, em 3 dias você tem que consumir, porque aí muda. A partir do momento que você abre a caixa de suco, entra ar, entra micro-organismos junto com ar e é onde modifica toda a conservação desse produto. Por isso que é importante consumi-lo dentro de 3 dias, ok? Conectando com. No Brasil e em outros países, muitas pessoas passam fome. E é verdade, né, gente? Existem muitas pessoas no mundo que não têm o que comer. E isso é muito triste. Vamos saber por quê, ó.
Por outro lado, uma enorme quantidade de alimentos é desperdiçada diariamente, ou seja, não é aproveitada e acaba indo onde? Para o lixo. Enquanto muitas pessoas passam fome, acontece um grande desperdício de alimento. Olha que coisa mais triste. Esse desperdício ocorre desde o local de produção dos alimentos, com a falta de cuidado na colheita e no transporte, até a casa das pessoas. Porque as pessoas às vezes vão colher, colhem as frutas que já passou da época de colher, aí já está ruim, estraga, ou colhe frutas ainda verdes e que depois acabam não madurando direito, ou madurando fora da época e a pessoa não percebe que ele estraga. No transporte, eles colocam uma caixa em cima da outra de qualquer jeito, aquilo vem sambando dentro do caminhão, a massa, tomate, banana, laranja, as verduras, tudo tem que ser armazenado de uma forma correta. Só que nem todo mundo faz isso. É onde acontece esse desperdício de alimentos. Atitudes como colocar mais comida do que aguentamos no prato ou não aproveitar todo o alimento, como folhas, cascas e talos dos vegetais, também contribuem para o aumento do desperdício. Então, olha só, às vezes a mamãe vai fazer em casa couve. Aí tira o talo da couve e joga fora. Não pode. O talo da couve pode picar ele miudinho, guardar e fazer numa farofa, fazer cozidinho junto com outra coisa. Porque no talo dos legumes está grande quantidade de concentração de vitaminas. Então, a concentração da vitamina está nessas partes de mais nervuras dos vegetais. Por isso que é importante consumir todas as partes dos vegetais. A banana, por exemplo, a casca da banana é riquíssima em cálcio. Então não se deve jogar a casca fora, não. Lava ela direitinho, pica, guarda, pode fazer farofa, pode fazer bolo de casca de banana, pode fazer até doce, imitando doce de brigadeiro de casca de banana, que é uma delícia, pessoal. E tem muito nutriente, riquíssimo em nutrientes, que é o cálcio que ajuda a fortalecer os nossos dentes, as nossas unhas, nosso cabelo e os nossos ossos do corpo. Olha que legal! A maior parte do desperdício ocorre durante o transporte dos alimentos. Olha aqui, eles vão transportar, eles tiram as cascas, jogam para o lado alimento, né, que já está estragado. E aqui já começa a desperdício. Olha, tá vendo o caminhão carregado? Uma caixa amontoada em cima da outra. Isso também faz os alimentos estragarem, porque eles vão pesando, achatando um ao outro e chega no destino, que é no horticenter, onde vende as verduras, os legumes e as frutas, já chegam às vezes a maioria estragados. Grande parte desses alimentos estragados. Dicas para evitar o desperdício em casa. Coloque no prato apenas o que você vai comer, para evitar desperdício. A gente não deve ter um olho maior do que a barriga. A gente pode colocar um pouquinho, comeu. Viu que cabe mais um pouquinho? Vai lá e repete, coloca de novo. Mas tem que alimentar, comer, ingerir todo o alimento que colocou no prato. Colocar demais, depois você não aguenta comer, vai jogar fora algo que outra pessoa poderia estar se alimentando dele. Ok? Não vá às compras de alimentos com fome. Não vai com fome, porque você vai sentir o quê? Vontade de comer. E os alimentos lá não vão estar higienizados de forma correta para você ingerir. Utilize os alimentos integralmente.
Isto é, inclua sementes, talos, folhas e cascas nas receitas, que é o que a tia Andréia acabou de falar. Todas as partes das frutas, dos legumes, são comestíveis e ricas em nutrientes. Então, temos que usar a nossa criatividade, aproveitar todas as partes dos alimentos em receitas criativas e saudáveis, ok? Ó, folhas, cascas, sementes e talos podem ser utilizados para fazer farofas, bolos, biscoitos, sopas e muitas outras receitas. Normalmente, essas partes das plantas são muito nutritivas. É o que eu disse, não é? A concentração de nutrientes de todos os alimentos estão nessas partes, tá? Página 17, temos aí uma atividade avaliativa no valor de 2 pontos, com a data de entrega para o dia 27/8/2020. Então, as páginas 17 e 18 são avaliativas, com o valor de 2 pontos as duas, tá? 1 ponto para cada página. Lápis na mão. 1. Complete o nome dos alimentos para descobrir o que há em cada lancheira. Depois, marque um X na mais saudável. Ah, olha só, o que tem na lancheira? Olha, suco, laranja, banana e pão de queijo. Aliás, aqui é um pão de queijo, gente, ó. Pão de queijo, suco natural de manga e banana. Na letra B, o que tem, ó? Um achocolatado, uma bolacha recheada e bombom. Qual desses dois é o mais saudável? Você vai marcar o X no lanche que é mais saudável. 2. Analise os alimentos que compõem essas 3 refeições. Ó, arroz, macarrão, batata, croquete e arroz doce. Arroz, feijão, salada, bife e salada de frutas. 3. Pão, hambúrguer, ovo, alface, queijo, presunto, batata frita e bombom. Qual dos 3 é mais nutritivo para você? Agora responda as questões. A. Qual delas você escolheria e por quê? A1, A2 ou A3? E por quê? Esta é uma resposta pessoal que você vai escrever aí para mim. Se é 1, 2, 3 e o porquê você escolheria essa refeição, ok? Letra B. Qual delas é a mais saudável? E por que ela é mais saudável? É a refeição 1, a refeição 2 ou a refeição 3? Presta atenção, mediante tudo que nós aprendemos até aqui sobre alimentos saudáveis que fazem bem à nossa saúde, qual dessas 3 refeições é a mais saudável? E por quê? Respondam bonitinho, com respostas completas, início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final, ok? Olha o capricho e não se esqueçam de colocar o nome na página 17 e o nome na página 18. Tem que ter nas 2 páginas, ok? Página 18, também avaliativa. 3. Leia a tirinha e depois responda as questões a seguir. Você ouviu, né, Cascão? Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. Tô anotando. A Mônica, a Magali e a família da Mônica, da Magali, se alimentando. Olha o prato delas, colorido. É sinal que tem vários nutrientes e é um prato saudável. E eles também estão ingerindo o quê? Água. Estão se alimentando com eletrônicos? Não. Eles estão em família?
Sim. Então, é uma forma saudável? Sim. Essa é uma tirinha de Maurício Souza, Turma da Mônica, CA 2010, tirinha, que é o ano que foi feita, publicada essa tirinha. Ah, o que o Cebolinha e o Cascão estão fazendo? Você vai escrever com as suas palavras, uma frase completa, é uma atividade avaliativa. A tia Andréia não quer aqui só palavrinha ou resposta incompleta, mal dada, não, tá? Presta atenção aí. B. Escreva o nome de 5 alimentos que compõem uma comida colorida e equilibrada e que deixam a gente bem forte, como disse o Cebolinha. Então, uma refeição colorida e equilibrada, ela tem que ter o quê? Alimentos que fazem parte dos 3 grupos de nutrientes, não é mesmo? E de cores variadas. Quanto mais colorido, mais nutrientes tem. Quais são os 3 grupos de nutrientes? Os energéticos, os construtores e os reguladores. Tia Andréia, mas eu não sei. Volta lá na apostila e olha os exemplos de alimentos que tem nesses 3 grupos de nutrientes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um prato saudável. Ó, arroz, feijão, alface, tomate, bife de frango grelhado. Isso tudo são alimentos saudáveis. Ó, saladinha de beterraba com cenoura, com chuchu, com batata doce ou batata inglesa. Tudo são alimentos saudáveis. Então, você vai escrever para a tia Andréia aí de forma bem completa e bem bacana. C. Além de uma boa refeição, que outros hábitos saudáveis podem ser observados na tirinha? Eu falei agora há pouco, hein? Ó, eles estão se alimentando de alimentos saudáveis, fazendo uma refeição equilibrada, contendo os 3 grupos de nutrientes, estão ingerindo água, que é um hábito saudável, e estão fazendo a refeição em família, sem eletrônicos, ok? Então, a tia Andréia já ajudou e deu a dica, hein? 4. Descubra o que está escrito na carta enigmática e escreva a informação nas linhas a seguir. Aqui é com vocês, a tia Andréia não vai ajudar. É só vocês irem eliminando, tá? Que figura que é essa? Um balde. Então, balde menos o L, o D e o E, mais CTE, mais risada, mais ri, tira o usada, vai formar que palavra? Então, ó, cada cor forma uma palavra. Azul vai formar uma palavra, vermelho vai formar outra palavra, amarelo outra palavra, verde outra palavra, tá? E temos aqui as palavrinhas de conexão para montar frase. Então, presta atenção, pede a ajuda de um adulto para fazer essa frase completa, com letra bonita, legível, que a tia Andréia vai corrigir. Quem não fizer a letra bonita, quem não apertar esse lápis aí, fica difícil para a tia Andréia ver. Quem não colocar o nome, vai acontecer o quê? Infelizmente, vai perder ponto, ok, pessoal? Porque a tia Andréia está falando, está orientando, está dando todas as dicas e ajudando da melhor forma possível. Então, cabe a vocês aí do outro lado da telinha fazer tudo conforme está sendo orientado para garantir seus pontos. Lembrando que este bimestre é curtinho, não deixe as atividades acumularem. Hoje é Ciências, tem atividade avaliativa, é uma página da apostila que tem que ser feita, então vamos fazer, tirar foto e enviar para a tia Andréia para tirar isso da cabeça logo, logo. Lembrando de colocar o seu nome, hein? Hoje, então, a gente fica por aqui. Não temos hoje gabarito de correções das atividades, porque língua portuguesa é o jogo da trilha, onde você vai brincar agora, depois que terminar de fazer a atividade avaliativa. E
ciências, como as duas páginas de atividade são avaliativas, não tem gabarito com correções, porque vocês vão fazer e me enviar para eu avaliar vocês, ok? Beijos, um abraço apertado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tenham uma tarde abençoada. E lembre-se, primeiro realize a atividade avaliativa de ciências, para depois brincar com o jogo de trilha, ok? Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos. Até a próxima.